Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar a Deus, né? Vamos fazer oração. Que sem oração a igreja não vai para frente, né? Tem que orar a Deus. Você que está aqui nessa noite, peça em particular o que você quer de Deus, porque cada um de nós vem na igreja para conversar com Deus, e a oração é uma conversa em particular com Deus. Vamos orar, pedir a Deus. Vou estar orando todo, vamos orar pela nossa igreja lá na sede, Itacastur, aí em Jabaquara. Vamos orar pelo nosso irmão de Moçambique. Falei agora à tarde com eles lá em Moçambique, está todo mundo tranquilo. Falando com ele a respeito da mudança que teve na igreja. Então está tudo em paz. Então vamos estar orando para esse povo, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aqui nós estamos nessa noite, Pai, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos encher do seu poder, da sua graça, Pai. Nós te apresentamos as nossas dificuldades, nossos problemas nas tuas mãos, meu Deus e meu Pai, e pedimos que o Senhor venha, Pai, nos ajudar a vencer todos os obstáculos, Pai Todo-Poderoso Deus. Nesta noite, Pai, eu te peço por a vida daqueles que aqui estão, por aqueles que não conseguiram chegar até a tua casa, Pai. Eu te peço pela vida do nosso irmão Nailton, Pai amado, nosso irmão, Pai amado Todo-Poderoso, a sua esposa, toma nas tuas mãos. A minha esposa que está ali em Jabaquara, toma nas tuas mãos a vida dela agora, Pai Todo-Poderoso. Nosso irmão pastor Zé Ferreira, que se encontra agora, que o Senhor visite ele agora também ali. Nosso irmão lá em Moçambique, nosso irmão Antônio Tomé, Senhor, nosso irmão Sagrado, todos os obreiros ali que se encontram ali em Moçambique, Pai, na tua obra ali, que o Senhor possa agora também dar o resultado ali, a qual eles esperam, meu Deus amado, meu Deus poderoso, porque nós não temos nada, mas o Senhor tem tudo, Pai, porque o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono de tudo. Então, nesta noite, nós rogamos pela vida de cada obreiro desta igreja aqui, a missionária Linha, a senhora Diaconedes, a Adriana, o irmão pastor Fernando, nossa irmã Cida, nosso irmão Antônio, nosso irmão Celino, o teu servo que aqui se encontra nessa noite, Pai Todo-Poderoso Deus. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor venha fazer milagre no nosso meio, Pai. Somos carentes do Senhor, precisamos da tua misericórdia, da tua ajuda, Pai. Pedindo ao Senhor pelas nossas pessoas que temos atrás no Facebook, no YouTube, que o Senhor possa visitar na Vitória, curar, fazer milagre. Ó Deus poderoso, rogamos por esta rua, este morador da esquerda da direita, na frente da retaguarda, o Senhor possa abençoar essas pessoas, libertar, fazer milagres, Senhor, nesse bairro ali em Itapuã. Toma nas tuas mãos, morador desse lugar, Pai. Faz milagre nesta rua, nesse lugar. Repreenda todo espírito do mal, repreenda toda feitiçaria, maconha, tudo aquilo que não vem de ti, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Nós desafiamos nas trevas, anulamos o mal nessa noite. Nós dizemos que seja anulado todo o inferno, todo o mal, todo o impedimento que impede as pessoas de receber as vitórias do Senhor, que seja anulado pelo teu sangue e pelo seu poder, Pai. Nesta noite, Senhor, todo espírito maligno, toda operação de maldade na tua, Pai, que seja anulada. O céu que cobre esse bairro seja o céu, a tua presença, o seu poder, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Nós pedimos, Pai, que o milagre venha acontecer no nosso meio, venha acontecer nesse lugar, venha acontecer em cada vida, em cada pessoa que aqui se encontra, ó Deus poderoso. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Abre o nosso coração para a sua palavra, abre o nosso coração para ouvir a mensagem, abre o nosso coração e fala conosco aquilo que nós queremos ouvir nessa noite, Pai. Que a palavra do Senhor seja de acordo a cada coração, a cada mente, a cada pensamento nessa noite, ó Pai. Transforma, Pai, de milagres, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. O título dessa palavra está aqui, os primeiros discípulos, né? O primeiro discípulo, quando Jesus veio aqui, e ele está mencionando aqui como ele chamou os discípulos, os primeiros discípulos que foi chamado, e nós também somos discípulos nessa noite. Então vamos ler a palavra do Senhor aqui, para nós entender, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem mais uma Bíblia? Tem outra Bíblia aqui lá para o irmão ler, se você quiser acompanhar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lucas 5, primeiro em diante. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o nosso irmão. Qual é o nome do irmão? Fernando. O irmão Fernando, não. Fernando, meu xará. Passa o Fernando aí, ó. Então seja bem-vindo, Fernando. Em nome de Jesus, se encaixa, tá? Glória a Deus. Então está aqui. Fique conosco aqui, que seja bem-vindo, tá? Amém. Então está aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, e estava ele junto do lago
Genesaré, e viu estar dois barcos junto da praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando a rede. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe: Simão, faz-te o mar, afasta-te o mar e lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheram-lhe uma grande quantidade de peixe, que rompia-se as redes. E fazendo-lhe sinais aos companheiros que estavam em outros barcos, para que ele fosse ajudar, e foram e encheram-lhe ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espanto e apoderou-se deles e de todo o que com eles estava, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse-lhe Jesus: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E lavando-se os barcos para a terra, e deixaram tudo e o seguiram. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Glória a Deus, Senhor. Enquanto os irmãos vamos fazer mais oração, para que nós entendamos essa palavra. Meu Deus e meu Pai, nós lemos a tua mensagem, Pai. E muitas das vezes, Senhor, tem gente que ouve a tua palavra e diz que não entendeu, Pai. E nós sabemos que quando nós não entendemos a sua palavra, o inimigo põe alguma coisa para nós não entender a palavra. E também não entendemos porque nós não estamos com nossa terra pronta para entender a sua palavra. Porque para entender a sua palavra, a terra tem que estar, Pai amado, preparada para receber a tua palavra. A terra é o nosso coração. Nosso coração tem que estar preparado para ouvir a sua santa palavra, Senhor. Para que essa palavra produza em nós, Senhor, fruto agradável, fruto que de resultado agradar a sua palavra. Porque o Senhor diz que a sua palavra, Senhor, é transformadora. A sua palavra é mudança de vida, Pai. Então nesta noite, Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha trabalhar em nossos corações, porque aqui está chamando os primeiros discípulos, Pai. O Senhor está falando como o Senhor chamou eles, e o Senhor também já me chamou desde o dia que nós aceitamos a sua palavra. Nós também somos os chamados, somos os discípulos de Deus atuais, Pai. Então nos ajuda, Senhor, a dar um bom resultado na tua obra, nos ajuda a pescar, não peixe, mas almas para o teu reino, Pai. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Está uma palavra linda. E aconteceu que, apartando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, que estava junto. Então aqui, o primeiro versículo já chama a atenção, porque essas pessoas estavam inquietas, estavam preocupadas para ouvir a palavra de Deus. Em primeiro lugar, quando ocorre isso, é um sinal que o povo está querendo a palavra de Deus. É um bom sinal, porque Jesus, quando estava ali, esse povo estava ali também para ouvir a palavra de Deus. Então, estamos vendo os tempos atuais completamente diferentes desses dias que aqui está sendo relatado nesse texto. Porque está falando que Jesus estava ali e tinha uma grande multidão de pessoas que queriam ouvir a palavra. Por isso que o Senhor subiu em um barco de Pedro e pediu que afastasse um pouco, e dali ele ensinava a palavra de Deus, né? Como também fala lá em Mateus, das bem-aventuranças, que ele também estava ensinando a palavra de Deus naquele lugar. Então aqui ele estava ensinando a palavra de Deus ao povo, estava explicando a palavra àquele povo.
para que o povo viesse se converter, para que pudesse fazer a obra do Senhor. Então aqui é uma das primeiras, Jesus fazendo as suas primeiras, o primeiro trabalho na terra, ele estava preparando os seus discípulos para poder dar início ao seu ministério, para fazer a obra do Senhor aqui. Então ele já começou aqui. Então ele começa, e aqui nós vemos que ele chega em um lugar que está passando uma luta, né? Porque Pedro e os seus companheiros eram pescador mesmo, profissional. E eles passaram a noite pescando, mas não conseguiram pescar nada, não conseguiram granjear nenhum peixinho, nada eles conseguiram. E tudo isso, eles ficaram preocupados, né? Mas era uma bandeira, eles estavam ali na hora que Jesus estava, ou seja, isso já foi preparado pelo próprio Jesus para poder haver isso, para que pudesse acontecer o que aconteceu, né? Porque o Senhor vinha apresentar um milagre para poder provar para aquelas pessoas que ele era o Deus provedor, era o Jesus que estava no meio dele, que podia resolver os seus problemas. Então ali, houve tudo isso, o povo viu a mensagem, depois que ele pregou ao ouvido das pessoas que estavam ao redor, ele agora convida a Pedro e pede para afastar o barco para o alto mar e pede para lançar azeite, né? Então ele fala aqui, e eu viste do barco para o lago. Aí ele diz, e entrando em um dos barcos, começou a ensinar, né? E aqui, quando ele pede, quando acabou de falar, disse o Senhor, vai-te ao alto mar e lança arroz para pescar, para a rede para pescar. Então aqui ele dá a ordem agora, depois de tudo isso, e ele agora vai ao alto mar para pescar. Aí ela responde, respondeu Simão e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, né? Então, o que significa que Pedro não foi ignorante, que Pedro, mesmo com a sabedoria de pesca que ele tinha, mesmo com um alto gabarito que ele tinha, um grande profissional na pescaria, mas ele não retrucou a palavra de Jesus. Ele não disse, não, mestre, eu não vou aceitar essa palavra, não. Eu sou pescador aqui, o senhor é pescador, eu sou pescador mesmo. Nós chamamos aqui, todos nós somos pescador profissional. Então, nós não pescamos, por que agora nós vamos pescar? Ele acrescentou, ele adoçou e disse, não, sobre a sua palavra nós lançaremos a rede. Então agora, Pedro afirmou que agora não eram mais eles. Mas ele agora diz, não, Senhor, nós vamos fazer isso sobre a sua palavra. O que significa isso? Significa isso, irmão, que tem muita gente na terra que está para lá, está para cá, vai para lá, vem para cá, pula para um lado, pula para o outro, atrás de fazer as coisas, achando que está certo, e não consegue granjear nada, porque está falando sobre a sua palavra, não a palavra de Deus, não a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque o que nós temos que aprender nessa noite, que tudo que nós for fazer tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Se não for de acordo com a palavra de Deus, não vai funcionar nada. Isso é um grande ensinamento para nós entender que os discípulos agora saíram, esqueceram quem eles eram e agora passaram a obedecer a palavra de Jesus. E eles foram a obedecer a palavra de Jesus e lançando a rede, é o que aconteceu, um bom resultado. Pegaram bastante peixe, tanto peixe que disse que a rede quase se rompia. Ou seja, o que você está passando hoje, o que estamos passando, qual é a grande dificuldade, qual é o grande problema que estamos enfrentando? Todo mundo tem um problema, e todo mundo quer resolver seus problemas, mas muitas das vezes do seu jeito, não do jeito que o Senhor quer, nem do jeito que o Senhor manda. Porque a igreja está cheia de igreja por todo lugar, e todo mundo diz que é crente. Mas no final eu sou crente também. Mas são todos falsos, mentirosos, enganadores, porque ele não obedece a palavra de Deus e não é fiel ao Senhor, não obedece, não faz o que a palavra de Deus manda, e dessa forma tá, umas pessoas só tem nome de crente e só tem nome de inscrição. E o Senhor não quer que nós seja só ter um nome de crente, Ele quer que nós seja crente real, crente fiel, crente verdadeiro, pessoas que adoram o Senhor, pessoas que realmente se entregou ao Senhor e se entregam ao Senhor. Não somente ouvir a palavra de Deus, porque ouvir a palavra de Deus
é aquele que está ouvindo a mensagem hoje, que está ouvindo a mensagem aqui agora, e depois que ele sai da igreja, ele joga no mar do esquecimento e não lembra mais do que ouviu, e nem quer saber mais do que ouviu. Então é a pessoa tola, é a pessoa que só ouve. E o Senhor não precisa só me ouvir, o Senhor precisa de praticante da palavra de Deus. O Senhor quer pessoas que pratiquem a palavra de Deus, porque são os praticantes que vai minar o céu, vai trazer almas para o reino de Deus. É os praticantes que vai trazer as almas que estão sofrendo lá na rua. É os praticantes que vai trazer as pessoas para conhecer a palavra de Deus, que precisa de estar em salvar a sua alma. É os praticantes que vai falar da salvação. É os praticantes que não vai querer entrar no céu sozinho, mas ele vai querer granjear a sua família, ele vai querer granjear o irmão de lá, o irmão de cá, ele vai querer anunciar a palavra do Senhor, porque foi isso que Jesus fez. Jesus estava aqui anunciando a palavra de Deus, ele estava dando exemplo para que nós continuemos anunciando a palavra do Senhor até que ele venha. Enquanto vida nós tivermos, nossa obrigação é anunciar a palavra do Senhor, aos ouvintes da palavra do Senhor. Então nós temos que anunciar a palavra do Senhor. Então nós estamos aprendendo nessa noite. Não faça do seu jeito, não faça porque você está achando que vai dar certo, não siga o seu coração, não siga as suas intuições carnais, mas siga a palavra de Deus. A palavra de Deus é o guia para nós entrar no céu. Enquanto as pessoas estiverem seguindo a Ele, seguindo pastor, seguindo homens, seguindo pessoas, não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que ser seguidor, é de Jesus Cristo. Nós temos que ser seguidor, é do que criou os céus e a terra, é de todo poder. Quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus de Nazaré. Então seja seguidor de Jesus de Nazaré, não seguidor de fulano, de ciclano, não, siga Jesus, siga a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, porque essa palavra que vai transformar a minha e a sua vida, quando nós colocar ela em prática, quando nós obedecer a palavra do Senhor, nós vamos receber a vitória da parte de Cristo. Então, é o que o Senhor está dizendo nessa noite, para mim e para você. Você não vai conseguir granjear nada. Nós estamos vendo o exemplo da pesca, porque eles eram pescador. E nós estamos vendo que eles agora vai ao alto mar, segundo os mandamentos, segundo o que Jesus falou, vai e lança a rede. Então eles foram e eles alcançaram uma resposta. Da mesma forma, é nós que aqui estamos. Pode ser que você não queira pegar um peixe ou nada, você não estiver precisando de peixe, mas pode ser que você esteja precisando de outra coisa, de qualquer suprimento na sua vida. Pode ser que você esteja precisando de suprir algo na sua vida que só Deus pode fazer, só Jesus pode fazer. E para isso acontecer, você precisa de ouvir a voz de Jesus para poder te atender e te abençoar e te dar o respaldo que você precisa. Não é você, não é capaz de resolver os seus problemas. Quantas pessoas que acham-se inteligentes, porque às vezes tem um emprego bom, às vezes tem faculdade, tem isso, tem tudo aquilo, aí ele se prende nisso e começa a trabalhar por ele mesmo, ele quer fazer as coisas tudo. Aí vai cair lá no Mateus, que diz que aquele que quer ganhar a alma, perde. Aquele que quer ele mesmo ganhar a sua alma, esse perde. Mas aquele que renuncia a sua força, que renuncia a sua sabedoria e procura seguir a Jesus Cristo, esse ganha. Porque esse sabe que não tem ninguém sábio que está fora da palavra de Deus. Quem sabe ele quer seguir a Jesus? Que sabedoria é essa que o cara tem, que não entende que o Criador que fez os céus e a terra, só Ele que pode mudar, só Ele que pode transformar, só Ele que pode salvar, só Ele que pode fazer esses milagres. Então, quando a gente passa a ignorar isso, nós estamos jogando fora os bens que podem vir da mão de Deus, as bênçãos que pode Deus usar alguém para te abençoar, porque você está endurecendo o coração e está sendo ignorante a respeito da palavra de Deus. Se o discípulo, se Pedro tivesse ignorado aqui, ele não tinha visto esse milagre acontecer. Ele não tinha visto essas maravilhas acontecer. Então não temos que questionar Deus, mas temos que obedecer a palavra de Deus e seguir os seus mandamentos. Porque se nós questionar Deus, nós estamos querendo ser maior do que Deus. Quem é que vai poder contender contra o Criador, se Ele é o Criador, se Ele é o Todo-Poderoso? Então não devemos contender contra o Criador, mas devemos obedecer ao Criador, obedecer a Ele naquilo que Ele está pedindo você fazer e fazer. É isso que a gente tem que seguir, essas coordenadas, né? E fazendo assim, colheram-se grande quantidade de peixe, que rompia-se as redes. E fizeram-lhe sinal aos companheiros que estavam em outros barcos para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase a pique. Então foi muito peixe, muitas peixes que ninguém sabe o tamanho desses barcos, ninguém sabe que barco, só que os barcos estavam cheios, fazendo que estava tudo cheio e os barcos estavam quase na pique, estavam quase afundando de tanto. Mas geralmente é grande, então, é de 20 de 15 toneladas. Então era peixe, era bastante peixe, e a vitória foi grande, né? Era peixe
e foi peixe à vontade, né? Glória a Deus. Mas as pessoas, aqui foi uma prova que o resultado veio na vida daquelas pessoas que acreditam na palavra do Senhor. Então, se a pessoa não acredita na palavra de Deus, não tem sucesso, não tem nada, não consegue bênção, não consegue nada. Então é isso que a gente tem que ver, né? Glória a O Deus. mundo está com pessoas que não querem mais nada com Deus. E a culpa disso, às vezes, é o próprio povo de Deus que deixaram muito mau testemunho na terra. Está cheio de falso testemunho, está cheio de pessoas que não é fiel mais. Então as pessoas não querem. As pessoas que entram na igreja querem ouvir, vela na chupeta. Ó, rapaz, eu estou aqui, não vai correr, a palavra vai embora, porque não aguenta. Quer ver? Falasse que ele ia um carro, ele ia ficar aqui até o fim do culto, mas como é para aprender, o cara não aguenta, não quer. Né? Deus tem misericórdia, né? Glória a Deus, aleluia. E está fazendo, e é disso em diante. E fizeram-lhe sinal noite. E havendo isso, o Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Então aqui Pedro se encheu de temor, porque viu que isso não vinha deles, mas que isso era um sinal de Deus, que isso era um sinal de Jesus na vida deles. Isso não foi eles que pescaram, mas eles entenderam que ali foi a operação de Jesus na vida deles. Ali eles viram o trabalhar do Senhor sobre eles. E quando a gente reconhece que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, faz que nem Pedro. Pedro, você se humilha, Senhor, quem sou eu, Senhor? O Senhor falou nada desse, para nós aqui, nós não merecemos isso. Mas o Senhor falou para ele, o Senhor fez isso, né, na vida deles, como também quer fazer na minha e na sua vida, porque Deus quer ver o crente feliz. Deus quer ver nós obedecer a palavra de Deus para nós receber as bênçãos do Senhor, como eles estão recebendo aqui. Então, não vamos questionar se Deus mandar nós fazer, vamos fazer, porque tem muitos que estão fazendo, mas do seu jeito. Do seu jeito, ele está ouvindo a sua própria palavra, ouvindo a sua própria intuição de coração, seus próprios, quer fazer o que eles querem, e não o que a palavra está mandando fazer, não o que Jesus manda fazer. Infelizmente, receber a palavra do Senhor, né? Pois que os puseram o poder dele e de todos os que com eles estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. E igualmente também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que era companheiro desse irmão, e disse-lhe Jesus: não, Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levantando-se o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então aqui Jesus chamou agora os discípulos, chamou eles, e eles vão. Eles agora seguem a Jesus Cristo, eles seguem ao Senhor. E aqui, essa pesca, eles vão seguir Jesus agora, vão dar com o mestre, e eles só vão voltar agora ao mar quando acontece aquele dia que Jesus vai ser preso. E eles ficam desesperados, querem se esconder, e eles se unem de novo para entrar, que a pesca maravilhosa, onde eles pescam 153 peixes. Então eles entram no mar de novo, e o Senhor aparece na beira da praia, e com peixe já assado e tudo, e eles ficam sem entender, né? Mas eles vão pescar, e acontece de novo a mesma situação, e Jesus aparece para fazer eles terem sucesso de novo, para pescar. Então, o que significa isso? Que todas as vezes que você se afasta de Deus, você vai perder as bênçãos, vai perder a oportunidade, porque a nossa vida só vai dar certo se nós estivermos com Jesus, só vai dar certo se nós andar com Ele. Quando nós se afasta dele, nós estamos fechando as portas da vitória para a nossa própria vida. Quando o homem se afasta de Deus, qualquer pessoa que se afasta do Senhor, ele está fechando as portas da vitória para ele mesmo. Então é impossível nós ter vitória sem Cristo. A vitória passa pelo Senhor Jesus Cristo. A vitória passa por Senhor Jesus Cristo. E temos prova disso
temos realmente, a palavra diz isso. Nós acabamos de ver aqui. Pedro falou sobre nós passamos a noite pescando, estamos cansados, estamos enfadados, mas sobre a sua palavra lançaremos a rede. E lançar a rede tiveram sucesso. Então, quando o Senhor manda, não importa se você está cansado ou não. Os discípulos estavam cansados. Isso serve para as pessoas que estão cansadas. Para você não deixar a canseira te dominar, mas que você deixe o Espírito Santo de Deus te dominar, e não a canseira. O Espírito de Deus quer ver nós se esforçar no reino de Deus. O reino de Deus é tomar a força. Quando diz isso, que nós temos que se esforçar para alcançar o nosso objetivo espiritual. Então, onde é que nós aprendemos que nós temos que estar com Ele? Nós temos que estar com Ele. Sem Ele nós somos derrotados. Sem Ele o inimigo destrói nós. Sem Ele nós somos uma presa fácil na mão do inimigo. Porque nós estamos protegidos e guardados quando nós guardamos o mandamento de Cristo. Quando nós guardamos o mandamento de Cristo, nós somos protegidos por Ele, guardados por Ele. Porque é a obediência a Cristo que faz Ele nos abençoar e Ele nos proteger. Porque a desobediência gera contenda e pecado e confusão. E o Senhor não trabalha na desobediência, o Senhor trabalha na obediência. Não vamos se preocupar com o que está acontecendo. Porque um crente sozinho obediente pode ganhar milhões e milhões de almas. Porque foi assim que aconteceu quando Pedro fez o seu primeiro discurso. Quase 5.000 almas aceitou Jesus Cristo. Então, o Pedro, quase 5.000 almas aceitou Jesus Cristo. Então, o segredo está em obedecer a palavra de Deus. E o segredo está em obedecer os mandamentos de Cristo para nós sermos merecedores de alma. Porque quando nós estivermos prontos para a minha alma, vai entrar em nós o espírito de coragem, e vai nos levantar, e vai nos impulsionar, e você vai ter coragem de sair na rua, pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Você não vai limitar nada, porque o Deus que serve, você serve, ele não se expõe a nada, porque Ele é poderoso. O homem é fraco, mas o nosso Deus é forte. Na verdade, o crente não é fraco, o crente é forte. O crente fraco é aquele crente desobediente. Mas o crente desobediente a Deus, ele é forte, ele é rocha. Ele não abala, ninguém abala ele. Ele é forte em todos os sentidos. Ele vai até o fim, porque Deus está com ele, ele está com Deus. É isso. Então nós temos que buscar. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui no Evangelho de João 15:4, fala assim: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Está vendo? Aí no 5 fala: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Isso aqui Pedro entendeu, que sem Jesus não vai ter sucesso, não vai ter vitória, não vai ter bênção. Então nós temos que estar com Jesus para que as vitórias venham até nós. Então é isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos ser fortes, vamos ser inteligentes, vamos levantar nossas mãos para o Senhor, não vamos baixar a cabeça, porque nós somos de Cristo, e se nós estivermos nele e ele em nós, muitas obras vão acontecer, muitos milagres vão acontecer através de nós, através das nossas vidas vai acontecer milagre, porque nossas mãos têm fogo, nós somos brasa viva no altar de Cristo, nós somos testemunhas dos dias atuais, nós somos discípulos dos dias atuais. Então não baixe a sua cabeça, confia no Senhor, acredite no Senhor, que grande vitória tem o Senhor a fazer, a meu favor e a seu favor. Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo bem claro: eu sou a videira verdadeira e vai das varas, quem está em mim está muito fruto, porque sem mim nada poderia fazer. Então ele está dizendo: se você está comigo, muitos frutos você vai dar, e sem mim não vai dar nada. Então nós sem Cristo somos derrotados, mas nós com Cristo somos mais do que vencedor, porque diz isso na sua palavra. Então vamos se fortalecer, vamos se unir, vamos buscar o Senhor. Se o irmão não quiser vir, ora por ele, mas você venha, porque senão vamos criar aquele efeito dominó, ao contrário. A irmã não volta, também não vou, o fulano não volta, também não vou. Isso não pode ocorrer no meio do crente. Se o irmão não quer vir, ora para ele vir. Se ele não quer, venha você, em nome de Jesus Cristo. Vem o irmão, mas levanta a tua cabeça, levante a mão, acredita no Senhor, porque grande obra Ele tem a fazer na minha e na sua vida. Vamos orar ao Senhor, vamos fazer uma oração nessa noite. Glória a Deus, ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, te apresento nas tuas mãos, Senhor Francisco Lourenço Ribeiro, Francisco André Ribeiro, meu pai e a minha mãe lá no estado do Ceará. Eu peço em nome de Deus que abençoe toda a minha família, Senhor.
minha irmã Reginalda, minha irmã Cicinha, minha irmã Nena, meus irmãos Antônio, meu irmão Lauro, meu irmão Rio de Janeiro, toda a minha família no geral, que seja abençoado, Pai, visita eles nessa noite, visita meu irmão do Rio de Janeiro, visita o Senhor nesse bairro, visita aqui todo mundo que aqui está presente, Senhor, abençoe e protege, enche de poder esse povo, enche de poder nas nossas vidas, meu Deus amado, meu Deus poderoso, visita o Senhor aqui na Baquara, ali a nossa igreja sede ali, prospera aquela igreja, prospera aqui, Pai, nessa noite, eu ministro a bênção do Senhor nesse lugar, eu ministro a tua bênção nesse bairro, a favor deste ministério, dessa igreja, eu destruo toda a obra do mal, em nome de Jesus Cristo, todo mal, todo impedimento, todo ministério, toda obra, Deus, poderoso, quebra o mal, quebra o impedimento, e quebra as bênçãos nesse povo que aqui estão, era a bênção do corrido da palavra do Senhor, era a bênção da nossa igreja do Moçambique, Jabaquara, Deus, Pai de lá, cada pessoa que trabalha nesse ministério, eu declaro esse povo abençoado, Pai, no Filho do Espírito Santo de Deus, Pai, para cá tiver alguns de nós, espero que o Senhor venha curar nessa noite, Pai, salva alma noviça da igreja, salva alma nesse bairro, Pai, opera nesse lugar, Pai, abençoa a palavra de Deus, Pai, eu te peço agora e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai, que a mão do Senhor faça presente, vamos, Deus, sai todo impedimento, sai toda palavra proclamada nesse lugar, Pai, nós pedimos agora, Senhor, para te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre, amém, com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. E a paz seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo.